Seja bem-vindo a Psicografias Kátia Pérez. Este é mais um trabalho realizado pela mediunidade de psicofonia e clarividência. Peço que compartilhem, deixe seu like e se inscreva no canal. Como é difícil falar sobre tudo que nos é dolorido. Para mim, falar foi muito complicado, sabe? Mas já que eu comecei a falar, vou ter que terminar. Talvez eu não fale muito, mas o pouco que eu falar vai ser algo que me fez muito sofrer. Eu já conversei muito com os médicos. Eu acho que são enfermeiros outros, né? Uhum. Eu sentia muita tristeza porque eu sentia pena de mim. Eu pensava que eu tinha sofrido muito e eu sentia pena e eu sofria mais. E um dia, nessas minhas andanças todas que eu tive, acredito que aqui eu não consiga te contar todos os lugares que eu passei antes de chegar aqui. Mas, mesmo muitas vezes pedindo para morrer, porque sentia a minha vida muito sofrida e triste, e eu não vou te falar dessa vida. Antes, quando eu tinha, não sei o que dizer, o que eu tinha. Eu vou falar depois, quando tudo ficou diferente. Então, antes de ficar diferente, eu tinha muita pena de mim. Eu me achava muito sofrido, muito infeliz. E eu pedia para que aquilo acabasse. Não fiz isso. Aconteceu naturalmente. E quando eu tive essa diferença na minha vida, aí eu entendi que não muda muito. É verdade que muitas vezes eu consegui ir a lugares que antes eu não conseguia, mas ao mesmo tempo que eu estava lá, eu não me sentia feliz. Eu continuava infeliz. E eu continuei indo a esses lugares, uma vez após a outra, sempre em lugares diferentes. E todas as vezes eram lugares que eu quis estar e não podia. E quando eu saía, sentava e começava a pensar, eu sempre chegava à mesma conclusão, que não tinha nada para mim naqueles lugares e que eu estava chegando a um ponto em que eu tinha que entender que o que eu procurava não estava nesses lugares. Então, eu fiz o caminho inverso. Eu comecei a ir em lugares que eu não queria estar, porque talvez aí eu me sentisse
melhor, porque eu tinha certeza que desses lugares eu não fazia parte. E eu comecei a percorrer um após um. E eu entendi que ali também não era o meu lugar. É difícil entender, meu irmão. Eu não tinha felicidade. Eu não me sentia completo. Eu ainda me sentia triste. Indo nos lugares que eu desejava e naqueles que eu nunca desejei. Eu não me sentia feliz. Quando eu ia nos lugares que eu desejava, eu entendia que tudo aquilo que eu imaginava estava só na minha imaginação. E aquele lugar não pertencia ao meu mundo de imaginação. Ele era completamente diferente. Criava uma fantasia. Eu criava algo que não existia. E quando eu percorri esses lugares que eu não me sentia parte, eu entendi que eu também não pertencia àquele lugar. Mas aquele lugar não era o monstro que eu imaginava. Então, eu pensei que eu não entendia muitas coisas. O lugar que eu imaginava ser perfeito não era. O lugar que eu imaginava ser tão ruim também não era tão ruim. E aí eu pensei, mas aonde eu vou me encaixar então, né? Eu não me encaixava. O que acontecia? Eu pensei, e agora? Se antes eu achava que morrer ia me fazer me livrar desse sentimento, e o que eu vou fazer agora? Pois eu já estou morto. Eu sabia que mesmo eu me sentindo vivo, eu não era mais daquele mundo. E eu tinha, sim, dado o primeiro passo para esse outro lugar, que eu não sabia o nome. Eu já não pertencia mais ao mundo dos vivos. Isso pode parecer amedrontador para muitas pessoas, mas foi tudo muito natural. E eu não senti nada de diferente. Senti essa liberdade. E entendi que eu não sabia, continuava sem saber nada. Continuava perdido num mundo que eu acabava de chegar. Então eu pensei que se antes estava difícil, como ia ser a partir daquele momento? Se tudo aquilo que eu pensava e imaginava que entendia, eu não entendia nada. Teve alguns momentos que eu pensei que estava ficando meio louco, doente da mente. E nas minhas andanças, eu encontrei algumas pessoas que, assim como eu, também estavam perdidos. E com eles eu tive a oportunidade de sentar e conversar e trocar ideia.
E a gente conversou muito sobre tudo. E eram pessoas completamente diferentes desse que fala, mas tinham os mesmos problemas e dúvidas. Existiam algumas coisas engraçadas. Tinha um dos amigos que queria e procurava muito beber, porque ele gostava de beber álcool. Ele gostava muito. Encontrei também uma amiga, não que eu conhecesse, mas que ficou amiga. Sim. E ela tinha uma peculiaridade muito engraçada. Ela queria arrumar um namorado. E eu fiquei pensando, mas eu acho que isso é possível, porque se eu encontrei eles, ela também pode encontrar um namorado. Mas não levei a sério esse desejo dela. A gente apenas conversou sobre isso. E o meu amigo, que gostava de álcool, me perguntou: amigo, tu já conheceu aqueles que vêm aqui e conversam com a gente? Eu pensei, quem? E aí ele falou, aqueles que tocam aquele violão, mas eu não conheci ninguém. E eu disse, não. Mas até eu queria ouvir alguém tocar um violão. E eu disse, não conheci. Aonde eles ficam? Quero conhecer. Sempre quis aprender a tocar violão e nunca aprendi. E ele falou, eu não sei onde encontrá-los, mas eu já vi algumas vezes. E eu fiquei pensando, será que um dia eu iria encontrar essas pessoas? E ele não soube me dizer mais nada. Continuou pensando no álcool. Pensava muito nisso. E assim eu encontrei muitas pessoas, um diferente do outro. Mas sempre aprendi alguma coisa diferente com eles sobre esse novo mundo. E sempre ficava pensando nas coisas que eles falavam. Esse mundo, ele é muito igual ao antigo. E por mais que se ande, não se conhece tudo. Não se conhece tudo. Eu só estranhava que sempre, para mim, era uma eterna noite. Isso me incomodava muito. E eu lembro que certa vez eu perguntei para um dos amigos, que hora vai amanhecer? E ele deu uma gargalhada e falou, quando o galo cantar, tu espera que em seguida amanhece. E eu fiquei pensando, mas eu nunca ouvi galo cantando. Onde está esse galo? Então eu já tinha duas coisas a procurar. Os amigos que tocam violão e o galo. Porque ambos iam ter algo que eu queria. E eu procurei por algum tempo, não sei dizer o tempo. Por muito tempo. E eu tinha um certo receio quando eu passava em alguns lugares e eu via um movimento um pouquinho diferente.
aquilo me corria um frio pelo corpo. Porque eu ainda sinto o corpo. E eu pensei que não era um lugar muito agradável para mim. E eu nunca ia até para ver o que acontecia. Eu seguia o meu caminho. E assim eu passei. Caminhando muito. Buscando muito. Entendendo pouquíssimo. Pouquíssimo. Teve uma vez que eu estava caminhando numa estrada. De um lado, eu via um banhado. E algo aconteceu naquela noite que para mim mudou um pouco. Eu vi uma lua muito linda no céu, que iluminou muitas coisas e eu consegui ver. Eu vi o banhado. Eu caminhei por um longo tempo, como se eu quisesse chegar até a lua. E quanto mais eu caminhava, mais ela se distanciava, como se ela caminhasse para trás. Eu me senti cansada então. E eu quis descansar um pouco. Então, de repente, a paisagem mudou. Eu já não vi mais a lua. Eu vi à minha frente um túnel, como se fosse um túnel de trem, desses que abrem na rocha. E eu entrei, caminhei, eu ouvia barulho de pingos, como se estivesse passando água pela terra, ou seja, o que for que cobria esse túnel. Eu ouvia uns pingos de água. Eu comecei a caminhar, estava um pouco escuro ali. Eu caminhei até chegar ao final. Era um túnel um pouco longo. Eu caminhei, não sei, algum tempo. E quando eu cheguei ao final do túnel, eu vi a lua novamente, que iluminava o lugar. Então eu pensei que eu poderia ali sentar e descansar um pouco. Então eu sentei no final do túnel, mas ainda pela parte de dentro. Eu sentei, fiquei pensando como eu ainda era muito infeliz. Eu continuava sozinho, sem as respostas, sem alegria, sem felicidade. E eu pensei que eu podia então falar comigo mesmo, com Deus. E eu comecei a dizer para mim que sim, eu continuava muito infeliz e triste. E aí eu perguntei para Deus por quê que eu tinha que ser tão infeliz e triste. Ninguém me respondeu. Então eu fiquei olhando para a lua, para a luz e acabei adormecendo. Eu não sei quanto tempo eu dormi. Quando eu acordei, eu senti alguém batendo nos meus pés. Eu abri os olhos. Eu vi um rapaz na minha frente, jovem. E ele sorria para mim, perguntava o que eu estava fazendo ali. Eu falei para ele que eu estava descansando. Então ele sentou, ficou conversando comigo. E quando eu olhei para dentro do túnel, para o meu lado esquerdo,
Eu vi que tinha outras pessoas junto com ele, outros jovens. E eles estavam todos ali me olhando. Então a gente ficou conversando. Contei para ele algumas coisas. Falei que eu estava até um pouco espantado de ver tantas pessoas, que eu nunca tinha encontrado tantos ao mesmo tempo. E que eu estava até me sentindo muito feliz em ver tanta gente. E aí eu pensei, nesse momento eu estou sentindo que eu senti um pouco de felicidade, porque a luz da lua estava comigo, me iluminando o caminho. E aquelas pessoas chegaram no momento que eu estava tão triste. E eles sentaram e conversaram comigo por muito tempo. Me convidaram para seguir o caminho com eles. E aí ele perguntou: meu amigo, você toca violão? E eu ri e disse: não, nunca consegui aprender. Aí ele disse: se quiseres eu te ensino. Que legal. E eu pensei: nossa, eu acho que eu não consigo aprender. Muito difícil. E ele falou: todo aprendizado é um dia de cada vez. Nunca pode pensar que não vai conseguir. Tem que vencer uma etapa, depois passa para outra. É aos pouquinhos, tu consegue. Eu me senti muito confiante. Aí eu levantei e segui com eles. Eu sentia que meus pés estavam um pouco doloridos, coisa que eu não tinha sentido antes. Aí eu falei sobre isso. Eles pediram para eu sentar novamente. Eles traziam bolsas no ombro, atravessada. E aí tiraram panos e uns vidros, como se fossem vidros de medicamento muito antigo. Abriram aqueles vidros, colocaram no pano e ele colocou no meu pé. As minhas dores passaram, não senti mais as dores. Ele enfaixou meu pé todo com aquele pano, amarrou no tornozelo. Eu sentia como se eu estivesse caminhando em algo muito fofinho e não senti mais dor. Mas aí algo aconteceu comigo. É como se meu coração tivesse aberto por uma lembrança difícil e uma saudade muito grande da minha família. Nem lembrava mais que eu tive um dia família. E aí eu chorei. E esse amigo colocou a mão no meu ombro e falou: mas amigo, por que tá chorando? E eu contei. E ele falou: me conta então, o que tu tá lembrando? De quem tu tá lembrando? Foi muito difícil falar de que eu não estava lembrando, mas eu conversei com ele. E ele falou que eu não
estava só lembrando que eu estava me despedindo dessas pessoas. Essas pessoas não faziam mais parte da minha vida há muitos anos, mas elas existiram um dia e eu lembrei. Minha avó, minha mãe, as irmãs da minha mãe, uma irmã que eu tinha, que não era uma irmã, mas a minha mãe cuidou como se fosse irmã. Eu tinha primos também, eu me lembrei deles com muita saudade e amor. E esse amigo falou, é assim mesmo, tu está te despedindo deles. E agora eles vão ficar um pouco mais longe na tua saudade e na tua lembrança, porque tu precisa estar com a tua mente preparada para as coisas que vão chegar para ti. Tu vai ficar muito ocupado e talvez mais para frente tu não tenha esse tempo para pensar muito nessa vida. Então, essas palavras deles me fizeram pensar para frente o que vai acontecer, o que eu vou fazer. E nós ficamos caminhando bastante, muito. Outras pessoas se juntaram a esse grupo. Cada um dos integrantes do grupo do meu amigo carregaram um. Ao seu lado, naquela noite. E o grupo ficou muito grande. Nós não nos misturávamos com quem era convidado a seguir. Só quem conversava com esses novos integrantes eram eles, o pessoal do grupo do meu amigo. E eles sempre pegavam a bolsa para tirar alguma coisa, para oferecer para esse novato. Eu continuava a caminhar sem dor nos pés, já me sentia mais confiante e até um pouco entusiasmado, porque eu agora estava com essas pessoas. Eu até pensei em chamar de amigos, porque quando tu fica muito tempo sozinho, qualquer pessoa que se chega, tu quer chamar de amigo. Tu sente falta de ter alguém junto para dividir tanta coisa, tantas dúvidas. Então, a gente precisa sempre do outro. E eu que tantas vezes pensei que era melhor ser sozinho, naquele momento estava me sentindo confiante junto de tantas pessoas que eu não conhecia. Chegou num ponto dessa caminhada que eu comecei a ouvir um canto de pássaro. Eu não sabia se eram águias. Eu não sabia que era um canto diferente. Mas eu pensei, quanto tempo eu não ouço os pássaros cantando. E cantou um, e daí a pouco cantou outro, e outro, e outro. E quando eu me dei conta, o céu estava ficando claro. Aquela noite infinita estava acabando. E o céu estava ficando claro no horizonte. Eu não ousei abrir a boca para falar sobre aquilo. Eu fiquei só encantado com o que eu estava vendo.
E de repente eu me vi sorrindo, sozinho. Quanto tempo que eu não via a luz do dia. E o dia começou a clarear. O céu começou a ficar claro. Eu consegui ver nuvens. Eu consegui ver a paisagem totalmente diferente. Eu vi os pássaros. Olhei para baixo e vi meus pés enfaixados com aquele tecido que eles envolveram meus pés. Olhei para trás e vi aquela fila de pessoas e todos estavam sorrindo, como se estivessem chegando num oásis ou numa bela praia, algo que mexia com a emoção. E era apenas o dia que estava raiando. E os pássaros cantando. Então eu pensei bobamente que só faltava uma boa refeição para completar aquele quadro. E há muito tempo eu não sentia fome. E aí eu pensei, parece que eu estou mudando. É como se eu tivesse saído de um pesadelo muito grande, sem fim. E estivesse acordando para uma nova realidade. Então as paisagens começaram a mudar. Eu comecei a ver outras pessoas. Eu não posso falar mais sobre o lugar. Gostaria eu de te dizer tudo, mas eu não posso falar mais. No lugar que a gente chegou. Eu não posso falar. O que eu posso te dizer é que eu me senti voltando para casa. Meu peito se encheu de alegria e felicidade de ver aquele lugar que eu nunca tinha visto. Mas eu não sei, eu senti algo muito bom. E chegando ao local, cada um de nós fomos levados. E aí muitas coisas aconteceram. Eu quero te dizer que eu hoje aprendi a tocar o violão, não como o nosso amigo, mas um pouquinho. Conheci muitas pessoas e eu vim aqui hoje para agradecer. Eu ainda preciso ficar um tempo nesse local. Espero que seja um grande tempo, porque é um lugar que eu gosto muito. Eu sei que não pode ficar permanente. Tem que dar lugar para outros. Mas se eu pudesse agradecer a todos que ali trabalham, eu quero agradecer a todos. Não gostaria de esquecer ninguém. Só desejo que todos os amigos que se perdem como eu me perdi, em pensamentos e sentimentos confusos, que todos encontrem um amigo e que leve eles até o lugar.
Hoje eu entendi que eu não sou tão infeliz e que a minha infelicidade era simplesmente eu não entender o que eu era e o que eu podia fazer. E eu era alguém simplesmente perdido. E o que eu podia fazer era qualquer coisa que eu quisesse. Tanto que eu aprendi a tocar o violão. Eu aprendi a tocar o violão. Eu ajudo a organizar as bolsas. Quando os amigos saem, eu ajudo a organizar as bolsas com tudo que eles precisam. A bolsa de um é diferente do outro. Eles não têm os mesmos itens. E eu faço isso com muito carinho. E eu sou muito dedicado às aulas de violão. Muito. E como é interessante, como algo tão, eu não vou dizer simples, porque é um pouco difícil aprender, né? Mas algo que pode aprender só querer. E que muda tanto. Para mim foi muito importante isso. E o trabalho com os amigos, ajudando naquilo que eu posso, me ajudou mais do que eu ajudo. Isso para mim foi perfeito. Perfeito. Tu pode dizer assim que tu achou o que tu estava procurando? Com certeza. Eu achei o que eu não sabia que eu estava procurando. Porque esse é o problema. Exatamente. A gente procura algo que a gente não sabe o que é. Porque fica muito fácil quando tu procura algo que tu sabe o que é. Sim. E eu procurava e não sabia. Eu ia em lugares que eu achava que aquilo ia me fazer feliz e não era. Eu ia em lugares que eu achava que não era para mim, também não era. E nada me fazia feliz. Porque eu não sabia o que eu precisava. E se eu te disser que eu não ganho 1 centavo pelo trabalho que eu realizo, será que acredita? Sim, acredito. E me pergunte, eu sinto falta? Não. Nenhuma. E às vezes eu fico pensando, se na outra vida eu entendesse isso, será que eu seria tão infeliz quanto eu fui? E a resposta é não. Seria tudo diferente. Mas isso eu só fui aprender quando eu saí de lá. Se tivesse, posso dizer assim, as minhas 2 transformações, né? Quando tu desencarnou e agora quando o grupo te achou. Sim. Exatamente. E o meu amigo já falou. Guarda lugar nesse coração. Então eu já estou me preparando. Fazer parte do grupo? Não. Embora eu goste muito daqui, queira ficar, aqui nós não podemos ficar. Tá. Eu preciso
seguir. Mas ainda tenho tempo para ficar. Sim, sim. E eu confio no que ele me fala. Não fico pensando muito sobre isso, mas eu confio, eu sei que eu sou capaz de grandes transformações e grandes conquistas. E o mais impressionante é que essas transformações e conquistas sempre é em prol do outro ou dos outros. É como se eu chegasse e subisse num pé de laranja muito lindo, cheio de frutos, e conseguisse pegar muitos frutos. E enchesse uma cesta, 2, 3 cestas. Isso me dá uma alegria grande. Só que eu ia ficar somente com um para mim. E o restante eu ia dividir com aqueles que não conseguiram subir no pé para arrancar. Essa conquista, ela é uma conquista perfeita, porque ela não é uma conquista que fica presa em teu coração como apenas uma conquista, ou que guarda em uma cesta ou 2 ou 3 somente para ti. Ela é distribuída. E quando distribui, a tua conquista e o teu aprendizado, ele se transforma em algo muito maior que conquista apenas. Ele vira solidariedade. E quando tu divide as tuas conquistas e o teu aprendizado, tu te sente muito forte. Porque é como se o teu coração batesse no compasso de cada um daqueles que receberam um pedaço. E aí tu te agiganta, mas é algo que não é egoísta. Não. E tu sente felicidade em distribuir as tuas conquistas e o teu aprendizado. Isso te faz feliz, te completa, te preenche e te dá um sentido para a existência. Te faz forte para conseguir outras coisas e ajudar outras pessoas. Essa grandeza eu aprendi quando cheguei nesse lugar. E tu pode dizer, mas então tu te transformou num santo? Não. Não existe santidade. Isso é felicidade. Isso é alegria do dividir. É alegria de viver em comunidade. É de entregar para o outro aquilo que ele precisa, porque um dia também te entregaram o que tu precisava. Quando eu fui encontrado no final daquele túnel, aquela noite de luar, com os pés em ferida, eles me entregaram alguma coisa que eu precisava muito. O bálsamo para minhas feridas, as ataduras,
que me fizeram com que eu caminhasse por muito tempo sem sentir dor. A palavra amiga, o incentivo, o abraço, a companhia e a direção. E ali eu aprendi o que faltava para mim. Em algum momento eu pensei que se eu tivesse descoberto isso antes, eu poderia ter feito muita coisa diferente. Mas eles falam muito comigo que essa cobrança não faz mais sentido. Não faz sentido porque eu era diferente. E tudo era diferente para mim. E todos podem passar por isso, é só querer. É só querer. É só aceitar a mão. É só entender que não está sozinho. E quando eu conversei naquele túnel comigo mesmo e perguntei a Deus o porquê de tanto sofrimento, eu acredito que a resposta tenha vindo com esses amigos. Eu queria muito poder dizer o nome de um por um, embora eles brinquem às vezes comigo porque eu não consigo lembrar o nome de todos, mas eu não vou esquecer, porque isso é uma coisa que eu estou há muito tempo gravando na minha mente. E eles brincam porque eu esqueço o nome. É que são muitos. São muitas pessoas. E essa história minha, ela pode ser pequena, mas eu tenho orgulho dela. Eu sei que eu fiquei muito tempo procurando algo que eu não encontrei e eu perdi tempo com isso. Mas foi o tempo que eu precisava para encontrar quem eu era de verdade e o lugar que me esperava. E que alegria lembrar desse lugar e pensar nele. E que felicidade o meu coração sentiu quando aquele céu se iluminou. E depois de muito tempo eu consegui ver a luz do dia, a luz da amizade, do companheirismo, o amor, de uma forma diferente de dizer amor. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Se eu te perguntasse o nome para essa magnífica história, qual nome daria? Eu acho que pode ser perdido. Eu estava, mas o céu iluminou, me mostrando o caminho de casa. Você poderia me dizer o seu nome? Eu vou te dizer
como eu me chamo agora. Eu sou o irmão Bento. Muito prazer. Antes eu me chamava Ricardino. O homem velho era o Ricardino. Gratidão da tua história, Bento. Gratidão por todos os ensinamentos. Eu quero dar um salva de palmas a todos vocês que conseguem transformar um coração que está totalmente devastado pela dor. É um coração de paz, amor e caridade. E que esse céu que brilhou para mim um dia possa clarear a mente de todos, mostrando o caminho de casa. E que esses pássaros que cantaram alegrando o meu caminho possam cantar para fazer companhia àqueles que se sentem solitários e abandonados. E que todos os abraços que recolhem e acolhem se multipliquem. Porque é uma legião de irmãos que precisam desse acolhimento.